Olá, como é que você tá? Domingo, a dupla brasileira Carol Solberg e Rebeca conquistou o bronze na Copa do Mundo de Voleibol em Adelaide, na Austrália. Mas não foi por isso que elas foram notícia, principalmente Carol Solberg. Após tomar uma sova no quinto set na semifinal contra a dupla americana, de 15-6, elas disputaram o bronze com a outra dupla brasileira, Tamela e Vicky, que por sinal não estavam muito bem na competição e ficaram na quarta posição. Tamela e Vicky têm um prospecto muito bom, mas infelizmente nessa Copa do Mundo não jogaram muito bem. A outra dupla campeã olímpica, Duda e Ana Patrícia, desistiu após passar em primeiro na fase de grupo. É verdade que Ana Patrícia vinha sofrendo com lesões, mas houve boatos de que elas não estavam de acordo com algumas situações no Mundial. No entanto, esta semana, Duda afirmou que enfrentou alguns episódios de ansiedade e que por isso decidiu desistir da competição, aliado com as lesões de Ana Patrícia. Mas o assunto aqui é Carol Solberg, a tão famosa Carol Solberg, não por ganhar medalhas, mas por suas polêmicas. Filha de Isabel Salgado, outra polêmica e, obviamente, de esquerda. Mas antes do meu comentário, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você dar um like e jamais, nunca se esqueça de mandar a sua pergunta nos comentários aqui abaixo. Se você também quiser apoiar meu trabalho de forma financeira, você está vendo o QR Code aqui no canto superior direito da tela, ou você pode me mandar um Pix, ou se você mora nos Estados Unidos, um Zelle. Há várias possibilidades que você pode ajudar de forma financeira, é só checar aqui na descrição desse vídeo. A atleta Isabel Salgado, que foi uma atleta de alto nível no Brasil e foi precursora de uma geração que seria a medalha de bronze e depois medalha de ouro. Mas Isabel faleceu, infelizmente, no dia 16 de novembro de 2022, aos 62 anos, no Hospital do SUS? Não, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a complicações da Síndrome Aguda Respiratória do Adulto, SARA. Segundo a família, Isabel sofreu uma parada cardíaca causada por uma bactéria no pulmão. Alguns dias antes, foi anunciada pelo governo de transição do presidente eleito Lula a integração do grupo técnico de esporte. Provavelmente, ela seria demitida alguns meses depois, como aconteceu com a ex-atleta Ana Mose. O histórico de Isabel é de pura militância pró-esquerdista. Para resumir, Carol Solberg, que é sua filha de quase 40 anos e que ficou em terceiro na Copa do Mundo, lá em Adelaide, herda isso. Não somente da mãe, mas o legado artístico da sua família, porque ela é filha de Rui Solberg, cineasta, e também sobrinha de Helena Solberg, outra cineasta. Mas vamos assistir o momento em que Carol se tornou um ícone da militância nojenta no Brasil. Amazing day for me. I'm so happy. And also it's an amazing day for the world. Yesterday in Brazil, we put in the jail the worst president ever in Brazil. So Bolsonaro is in jail and it's so important that Não sei se você está entendendo, ela falou que o Bolsonaro foi o pior presidente do Brasil. Não sei por quê. E ela está muito feliz pelo fato dele ter sido preso. Não, ela não está preocupada se milhões, quer dizer, bilhões foram desviados do INSS. Ela não está preocupada com a violência nas favelas do Rio de Janeiro, que, por sinal, ela nunca tocou os pés, porque ela sempre morou ali ao redor do Leblon, Ipanema, Jardim Botânico. Pelo menos esse é o histórico dos endereços que ela morou. Inclusive, aos 21 anos, ela já morava sozinha no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ali ao redor. to celebrate, Brazil. I am so proud to have this flag now, I was so, I could never believe that we'd have a president like that, so we have to celebrate. Vamos comemorar Bolsonaro na cadeia, galera, pô, isso é muito bom. Patética, né? Olha, a maioria dos atletas de elite que eu converso, e eu converso com alguns atletas, principalmente que são contra essa agenda de gênero aí do travesti jogando entre as mulheres, eles são completamente contra, Carol. E eles são maioria. Eu vou te falar que a maioria dos atletas são contra toda essa militância. No entanto, pessoas da classe artística e também elitistas do Rio de Janeiro, como a Carol Solberg, que vem de família da elite do Rio de Janeiro, eles têm um maior peso. Carol tem um histórico de militar,
Isso já havia sido demonstrado em 2020, quando gritou fora Bolsonaro numa etapa do circuito brasileiro. Olha, eu acompanho o vôlei e eu estou por dentro de tudo referente a isso. Por causa da gestão do presidente referente ao problema mundial que a gente conhece, que foi lá a peste chinesa. Você viu a lacração da Globo, dos artistas, referente ao episódio do Covid-19, né? Não se pode nem falar isso se esse vídeo tiver postado no YouTube. A gente sabe que houve um massivo ataque, especialmente pelo presidente Bolsonaro, referente a estas questões, que logo depois nós vimos que fora muito bem manipulado em todo o mundo. E não sou eu só que estou falando isso. O próprio Mike Pence, que fora diretor da Casa Branca, revelou toda a campanha para difamar qualquer pessoa que se levantasse contra aquelas restrições e contra aquele pesadelo que foi sobre a peste chinesa. Olha, e como um bom estereotipo de baixo coeficiente cognitivo, Carol cresceu nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e sua família nunca esteve entre os mais humildes. Além de ser filha de Isabel, é filha do cineasta Rui Solberg. Sua tia, que também é cineasta, Helena Solberg, recebeu recursos da Lei Rouanet, mais de 3 milhões de reais. Ser militante de esquerda, principalmente na elite carioca, é fácil porque sempre cai a verba pública ali na conta desses indivíduos. Ali no Rio existe todo o esquema de recrutamento de artistas fracassados e atletas para a promoção de ideias políticas. Lembra da Paula Lavínia, aquela que começou a namorar com Caetano Veloso quando ela tinha 13 anos e ele 40? Isso mesmo aí que você está pensando na sua cabeça, né? No Brasil não se pode falar, mas eu aqui posso falar porque eu não moro no Brasil. Carol Solberg é só mais um exemplo dessa galera aí que é recrutada com baixo QI, uma cognição inferior aos demais. Mas olha essa notícia aqui, que provavelmente você nunca vai ouvir Carol Solberg falando sobre. Isso aconteceu nesse final de semana. Jogadora de vôlei é baleada em tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Júlia Azevedo estava no carro com o pai durante a tentativa de assalto quando foi atingida por um tiro nas costas por um daqueles que a galera da Carol Solberg dizem que são vítimas da sociedade. A jogadora de vôlei do Tijuca, Júlia Azevedo, foi baleada nas costas no último domingo 23/11, durante uma tentativa de assalto. A atleta estava no bairro do clube, na zona norte do Rio de Janeiro, dentro do carro com o pai. O criminoso disparou um tiro e atingiu a esportista. Nas redes sociais, Júlia compartilhou o relato e tranquilizou os seguidores. Ontem à noite eu nasci de novo. Estou sendo muito bem cuidada. Estou em recuperação e vou precisar me afastar por pouco tempo do vôlei, que é o que amo mais fazer, para me recuperar com calma. Mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte, informou a jogadora. Olha só, eu vou mostrar aqui essas imagens. Essas imagens. Cadê? Esse aí foi o resultado do tiro que ela tomou. Ela levou um tiro e saiu pelo outro lado. Enfim, tem os detalhes na reportagem. Provavelmente você nunca vai ouvir Carol Solberg falar sobre isso, porque isso não é interessante para o grupo político que ela defende. E olha essa outra notícia aqui. Essa notícia aqui é de 14/10/2020. Tia de Carol Solberg recebeu 3 milhões de reais via Lei Rouanet. Helena Solberg, irmã do pai de Carol, teria recebido as verbas. A família da jogadora de vôlei Carol Solberg é beneficiária das verbas ofertadas através da Lei Rouanet. Coincidentemente, Bolsonaro foi o que menos destinou verba para essas pessoas consolidadas no mercado, porque a ideia do presidente Bolsonaro era simplesmente destinar para as pessoas que estavam iniciando. E acredite, eu particularmente tive a experiência de ser consultado sobre pessoas e profissionais que não eram brasileiros que iam até o Brasil para receber incentivo da Lei Rouanet. Na verdade, era tudo uma máfia, né? Que a galera aí recebia dinheiro. Não só a Carol Solberg, mas toda essa galera aí dos maconheiros da velha guarda, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a própria mulher do Caetano Veloso, que recruta toda essa galera, toda essa elite artística nojenta, que é essa elite artística brasileira, eram beneficiários da Lei
Rouanet, né? Agora tem outro mais que, se eu não me engano, é a lei daquele gay lá, artista que morreu, como é o nome dele? Paulo Gustavo. Eu lembro do Hermes e Renato, que falava o pau no Gustavo, né? Que era o afetado que falava palavrão e pensava que isso era engraçado e todo mundo ria, né? Enfim. Mas esse deve ser um dos motivos que a família da Carol Solberg tá muito brava, né? Na época, o Farol da Bahia teve acesso a relatórios que comprovam o recebimento de verbas por Helena Solberg, irmã do pai de Carol, Rui Solberg. Até 2005, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda governava, Helena embolsou 3 milhões através da Lei Rouanet. No que se refere às manifestações na época, quando a Carol se manifestou contra o presidente Bolsonaro, provavelmente esse era um dos motivos, até porque Carol nunca esteve entre os mais humildes dos atletas, né? Carol é tão comprometida com os direitos e a igualdade que eu nunca vi ela se pronunciando sobre a invasão dos espaços femininos. Tiffany Abreu joga a Superliga há quase 10 anos e todas as mulheres que se manifestaram ou se pronunciaram negativamente contra foram atacadas. E até hoje sofre as consequências disso. Um exemplo disso é a Tandara, que até acusada de doping foi durante os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Solberg não está comprometida com a verdade. O objetivo é levar o legado de lacração de sua família para parasitar o dinheiro público. Pobre menina de Ipanema que se importa com os direitos humanos. Ou não, né? É muito fácil se importar com os direitos humanos quando você recebe verbas públicas e quando, na verdade, você nunca sofreu na pele, você nunca precisou trabalhar duro para sair das favelas. E Carol sempre esteve ali naquela região elitista do Rio de Janeiro. Nada contra, jamais, quando as pessoas atingem um nível social, quando realmente se esforçam. No caso da Carol Solberg, o caminho foi muito mais fácil. Eu fui atleta no Brasil, eu sei o quanto é difícil para a gente conseguir pelo menos uma passagem de avião para competir com os demais do resto do Brasil. É difícil a gente até ter uma boa alimentação, mas com certeza você pertencendo a uma família de elite no Rio de Janeiro, pelo menos a elite intelectual e a elite que está ligada à classe artística, você tem muito mais vantagem. Mas quanto à capacidade de perceber a realidade, Carol é atleta de alto rendimento. No Brasil, é impossível, eu digo para vocês, por isso que eu deixei de treinar. É impossível você conciliar a vida de estudo e ser atleta profissional. Mas em relação a ela, é sem sombra de dúvida mau caratismo, principalmente pelo legado da família dela. O Mike Pence, como eu já mencionei, ex-diretor da Casa Branca, provou através de inúmeros documentos e denúncias que os acontecimentos no Brasil em relação à questão da peste chinesa e os ataques sistemáticos ao presidente Bolsonaro tinha a participação de agências de inteligência e de órgãos governamentais que tinham o único objetivo de derrotar perfis políticos como o do presidente Bolsonaro. Não sou eu que estou falando isso, é simplesmente fatos e as notícias. O que a gente viu, por exemplo, com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que tentaram de várias formas, inclusive tentaram matá-lo, e não deu certo porque os Estados Unidos é outra pegada. Diferentemente do Brasil, ali ainda existe liberdade, ainda você pode se proteger principalmente de um bandido. No Brasil, você leva um tiro do narcocriminoso ou de um bandido aí que seja, e o presidente, do qual Carol Solberg apoia, diz que não, é para tomar uma cervejinha. O atual narco-presidente deu várias declarações defendendo esses menores infratores. Na verdade, não tem nada de menores, porque o próprio presidente esteve na favela do Moinho e ninguém vai a uma favela sem a autorização do narcotráfico, né? Mas tem muita coisa envolvida ali, até porque o narcotráfico no Brasil é obra do Foro de São Paulo e Lula é um dos fundadores ali. Referente aos demais atletas do vôlei, muitos têm medo de se pronunciar. Isso aconteceu, por exemplo, com a Tandara, que falou contra o travesti que joga a Superliga. Aconteceu com a Mari Paraíba, quando a Mari se pronunciou contra a Tiffany jogando entre as mulheres. Vocês lembram do atual deputado federal, que era jogador e campeão olímpico, pelo simples fato de comentar uma postagem referente a um super-herói que ia promover que seu filho era homossexual, que é o Maurício Souza. E aí foi aquele Douglas, que atualmente joga lá no Sada Cruzeiro, e questionou
E o Maurício foi enxotado do Minas Tênis Clube pela pressão desses movimentos, por exemplo, como o movimento LGBT, blá, 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 esse movimento de pederasta aí que vocês conhecem. Vocês lembram do campeão olímpico Wallace também, que sofreu sanções do COI porque criticou o presidente Lula? E eu lembro também no episódio de 2018, quando alguns dos atletas se manifestaram no Mundial ali que estava acontecendo em favor da eleição do presidente Bolsonaro. E muita gente aí saiu atacando, não, que não pode apoiar a política em eventos esportivos. Mas esses mesmos hoje batem palma para essa asquerosa da Carol Solberg, quando ela faz esse papelão envergonhando o Brasil ali em Adelaide. Mas se bem que a Austrália já tem um perfil de lacração, né? Vocês lembram do episódio do Novak Djokovic, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui na Espanha, quando ele foi deportado do aberto que estava acontecendo ali na Austrália pelo simples fato de não querer receber, ó, aquela coisa absurda que tem matado muita gente hoje ao redor do mundo. Inclusive, eu tenho esse estudo aqui, ó, aprofundado sobre essa questão, né? Eu posso citar aqui vários atletas que se pronunciaram contra esse governo, mas que sofreram sanções. Também nós tivemos, em resposta ao papelão feito por Solberg ali no Mundial, o namorado de Duda, que esteve também no Mundial, a Duda que desistiu, ele respondeu a ela. Vejam só. Olha só o que o Alexandre, que é namorado de Duda, falou. E não mentiu, hein? Aqui no site da lacração, Oficial Elite Vôlei. Esse site aqui só defende o que não presta. Enfim. Ex-atleta e atual namorado de Duda Lisboa dispara críticas contra Carol Solberg e insinua cargos por posicionamento político. Mas ele tá mentindo? Olha, nesse mundo, principalmente no Brasil, não existe nada ao acaso. Ninguém faz nada de graça. Eu falo, inclusive, isso para a galera que é o viés da direita, né? É só a gente ver essa landscape, esse cenário, eu estava esquecendo a palavra em português, que estamos vivendo, e o pessoal aí está interessado em eleição, não em ajudar os demais que estão presos, inclusive o presidente Bolsonaro. Mas continuando aqui o que o namorado da Duda falou. Apesar do bom relacionamento entre as atletas Duda e Carol, que inclusive já trocaram mensagens de apoio nas redes sociais, Alexandre Meineck fez acusações públicas contra Carol Solberg e sua família. Em uma postagem no Instagram, Alexandre declarou: garantiu um cargo lá dentro. Ao ser questionado por seguidores, ele reforçou suas críticas dizendo: ela desrespeitou a competição, o esporte e os atletas. Se quer se pronunciar, faça isso nas suas redes sociais. Porém, sabemos que a família dela é ligada à política. Ele mentiu? Ele não mentiu. Ele simplesmente falou a verdade. Como eu já falei, ninguém faz nada de graça. Como eu já falei, a maioria dos atletas no Brasil não tem tempo de estudar e de ter uma formação durante a sua carreira de atleta, porque ou você estuda ou você tem uma carreira de alto nível. É muito diferente dos Estados Unidos, onde você é obrigado. Então, muitos desses garantem uma boquinha depois que se aposentam, porque a vida de um atleta de elite não é muito longa. Então, é preciso que eles garanta a sua boquinha. O que eu acho justo? O que eu acho injusto é justamente esse comportamento quando as narrativas mentirosas referentes de uma pessoa se tornam tema dentro de um espaço do qual essa atleta tem privilégios. A Carol Solberg tem um histórico, a família dela tem um histórico. Então, o Alexandre não mentiu, ele simplesmente falou a verdade, né? Enquanto na época do presidente Bolsonaro, Solberg podia lacrar sem nenhum ônus, hoje os demais são atacados, calados e perseguidos, como eu já disse. Você pode ter o seu espectro político, você pode ter a sua opinião contrária aos demais. O que não pode é você usar de subterfúgios mentirosos e criminosos para promover o narco-estado. O Brasil vai de mal a pior, literalmente. Não é de hoje que o Brasil vai de mal a pior. Quando eu saí do Brasil em 2013, eu já tinha essa visão de que o Brasil ia se tornar pior do que a Venezuela. E olha que naquela época a Venezuela ainda não estava nessa situação que está. E o mesmo caminho está sendo traçado. O que a gente observa é que os mesmos padrões que levaram Cuba, Venezuela, China e também Coreia do Norte e demais ditaduras, o Brasil está seguindo. A não ser, como eu fiz um comentário hoje no X, que você pode seguir lá, que a nossa última esperança é a administração Trump,
via Marco Rubio, porque o Marco Rubio sabe muito bem quem é o Foro de São Paulo. Os seus pais foram refugiados ali nos Estados Unidos, depois que o pavoroso Fidel Castro e seus associados tomaram o poder lá em Cuba, né? Que o Satanás o tenha. O Brasil vive uma situação de risco e hoje muitos dos cidadãos têm medo de sair justamente por aquele episódio que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo lá, ao modelo que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, foi muito bem orquestrado. Inclusive, pessoas iriam ser assassinadas ali a mando do governo. Só não foram graças ao coronel Naime, que inclusive hoje está preso. Não só o coronel Naime, mas demais militares de alta patente, que foram avisados pelo professor Olavo de Carvalho, mas que resolveram seguir o seu próprio instinto em busca de patentes e realmente se ferraram, né? Por falta de aviso que não foi. Infelizmente, o presidente Bolsonaro também tomou más decisões, mas hoje ele foi sequestrado pelo narco-estado brasileiro e ele corre risco de vida. Sério, não estou brincando. O mesmo padrão que aconteceu também na União Soviética é o mesmo padrão que é aplicado hoje no Brasil. Até porque o Dirceu está aí se promovendo como vítima e que também possível candidato à eleição aí para o Congresso, se eu não estou enganado é o Congresso ou o Senado, é responsável por isso e também é agente secreto cubano. É só você investigar a história a respeito disso. Pois bem, são várias camadas que muita gente precisa entender. Mas você acha que uma pessoa mimada, como essa Carol Solberg aí, que envergonhou todos os brasileiros ali em Adelaide, você acha que ela vai saber disso? Essa é uma menina mimada, uma coitada. Ainda vai a irmã dela lá, aquela Maria Clara. Eu sei porque eu acompanhava elas muito tempo eu acompanhava elas. Nossa, minha irmã é uma heroína. Maria Clara, que é irmã de Carol Solberg, é outra atleta fracassada aí que vive mamando às custas do governo também. Pois bem, eu vou finalizando aqui o meu comentário. Deixe o seu comentário. Se você quiser colaborar, tem aí o endereço do Pixel, do Zelle. Você pode aqui ir aqui no QR Code também e doar através do Buy Me a Coffee. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Tchau. Deixa a sua opinião também.